Olá, tudo bem? Hoje eu gostaria de desmistificar a hipnose. Muitas pessoas me procuram perguntando se eu vou conseguir fazer com poucas sessões o que não conseguiram fazer durante anos de terapia. De modo algum tenho essa presunção. Hipnose é uma ferramenta da psicologia que ajuda a pessoa a acessar o inconsciente mais rapidamente. E não há necessidade de medo de acessar essas memórias, porque o inconsciente não te devolve lembranças das quais você não consiga superar, tratar. Você só lembra aquilo que dá conta de tratar. Tanto que essa é uma das razões pelas quais muita gente não consegue acessar a cena traumática facilmente, na primeira vez. Vai num crescendo, se aprofundando, até alcançar aquele momento que foi extremamente doloroso para ela. Isso acontece quando ela está pronta para vivenciar. Por isso que a gente não pode dizer que uma pessoa possa se curar de determinadas questões como síndrome do pânico, gagueira, fobia, numa sessão. Tenha muito cuidado com essas promessas, porque a melhora pode ocorrer momentaneamente após a consulta, no momento em que a pessoa está em muita tranquilidade, está muito bem, está muito leve, mas ao ir para a vida e viver novamente a correria, esse sintoma pode retornar. Então, desse modo, eu deixo um pouco mais claro até o ponto que eu quero chegar. A hipnose é uma ferramenta muito valiosa, muito bacana, que ajuda a pessoa a se autoconhecer. Porém, nós precisamos colocar em pauta alguns pontos. Primeiro, quando nós retiramos da pessoa aquele peso, nós ajudamos a pessoa a se livrar daquele peso traumático, fica um vazio. Aquele vazio onde que foi ocupado pelo medo, pela sensação de vulnerabilidade, pela insegurança. Precisamos colocar no lugar uma visão sobre si mesma, uma ressignificação, projeto de vida, identificação de potencialidades que serão usadas para a construção de um novo sentido, para o fortalecimento da própria identidade e dos próprios objetivos. Por isso, uma sessão de hipnose apenas ou duas talvez não sejam suficientes. Uma vez perguntei a um professor se todas as pessoas precisam fazer terapia. Ele disse, não. Algumas pessoas já nascem com um nível de inteligência emocional grande, com um nível de inteligência de forma que ela consegue elaborar os acontecimentos de um modo mais inteligente, mais equilibrado. Então, muitas vezes, as habilidades de uma pessoa que devem ser usadas nesse trabalho de ressignificação, o que é isso? A pessoa sofre um trauma e assimila uma crença limitante contra os homens. Os homens não prestam. Quando a gente acessa a cena traumática e identifica que o acontecimento foi gerado por um homem, essa pessoa tem a oportunidade de perceber que não são todos os homens que cometem aquele tipo de atitude. Então ela ressignifica o conceito, reelabora e percebe que ela foi vítima de uma fatalidade que não diz respeito ao que é geral, que nós não podemos generalizar. Então é mais ou menos isso o exemplo para saber o que é ressignificação. Então a pessoa se livra do trauma e depois precisa começar um trabalho de reconstrução do eu, de reelaboração do seu sentido de viver. E é muito importante que a pessoa faça isso para que ela consiga seguir em frente. E o que é necessário? Identificar habilidades, potencialidades, forças pessoais, crenças que dão suporte para essa construção. O problema é quando a pessoa teve uma vida na infância pobre de estímulos. Na questão, por exemplo, do desamparo aprendido, foi um conceito cunhado há alguns anos na psicologia para retratar aquela criança que não teve colo, não teve o afeto, o olhar afetuoso, protetor dos pais, e
cresceu uma criança muito frágil, muito insegura. Hoje já se fala que o desamparo aprendido é o não aprender habilidades para se virar. Porque uma coisa é a criança ficar ali de pé na cozinha, querendo tomar água, esperando a mamãe dar o copo dela, de água para ela. A outra coisa é a mamãe dizer: vem cá, pega seu copinho de plástico, vem aqui no filtro, empurra a torneirinha que a água vai sair e você vai pegar a água que você quer. Então, o desamparo, na verdade, é uma inexistência de treinamento para a autossuficiência. Então, a pessoa, além de desamparada, ela não aprende a se virar. Então, quando chega na fase adulta e trata dos traumas, existem lacunas a serem trabalhadas na questão dessa pessoa. E isso leva tempo. Por isso, quando nós falamos em hipnose, nós não estamos trabalhando naquela ideia das organizações Tabajara, né? Seus problemas acabaram. Com uma sessão você se livra da gagueira, da síndrome do pânico, da fobia social. Nada disso. Por quê? Um trabalho sério de psicologia envolve ajudar a pessoa a interpretar os acontecimentos de uma forma saudável, compreender, se desapegar do peso emocional que aquilo trouxe até aquele momento e construir habilidades, autoconfiança, identificar os próprios talentos que serão utilizados nessa reconstrução. E quando a pessoa tem, então, uma infância, uma adolescência pobre de estímulos, onde ela vai buscar recurso para se elaborar? Então, é mais ou menos por aí. Sim, a hipnose acelera o autoconhecimento. Porém, a terapia não para aí. Porque, veja bem, se por acaso aquele trauma desenvolveu na pessoa uma vulnerabilidade que a torna incapaz de se autossustentar financeiramente, psicologicamente, automaticamente ela vai ser dependente de alguém, vai pesar para alguém. E muitas vezes as pessoas se apegam a essa posição e não vão ser boazinha, se apegam não só porque não acreditam ou não identificam nas suas capacidades, como também se torna muito confortável ter alguém que pague nossas contas, que faça as coisas por nós. Então, é muito sério, a gente não trabalha só a questão da fragilidade, mas também a questão dos valores, né, que mantém essa pessoa nessa situação, nessa zona de conforto, que na minha opinião é desconfortável. Então, hipnose não é milagre. A pessoa muitas vezes entra em contato e fala: Morgana, estou cansada de fazer terapia e não ver resultado. Eu gostaria de uma coisa mais incisiva, eu não tenho tempo. Ok, você tem o direito de se sentir assim. E de fato a hipnose é uma ferramenta que acelera, sim. Mas, no meio desse trabalho, é preciso saber que existem pontos a serem trabalhados também. Por quê? Particularmente, eu me sentiria irresponsável de anunciar que a hipnose vai te curar da sua fobia social, te atender 2 vezes, receber o seu dinheiro e dar tchau para você. Eu preciso te ajudar a encontrar habilidades dentro de você, te ajudar a se conhecer e te dar um respaldo, uma base para que você tenha, então, condições gradativas de ir enfrentar a vida, o mundo e as pessoas com confiança. Mostrar o lado bonito da humanidade, o hospitaleiro, acolhedor, para que você conquiste a autoconfiança para se colocar. Então, é mais ou menos isso o recado de hoje. Um trabalho sério de psicologia envolve a utilização de ferramentas eficientes e leva muito em conta a pessoa que nós estamos atendendo. Qual é o nível dela de prontidão, de autogestão, as habilidades adquiridas, aquelas que faltam, os pontos fracos, os pontos fortes. E outra coisa que é muito importante frisar:
muito importante. Quando a gente recebe uma pessoa com uma queixa, é preciso avaliá-la em todos os aspectos: neurofisiológico, físico, existencial, familiar, histórico, né, o contexto histórico da vida dela. Então, muitas vezes a pessoa tem uma questão neurológica que quer resolver com hipnose. A hipnose não vai resolver problema neurológico. Então, existem certos distúrbios, transtornos psíquicos que infelizmente não têm resolução. Muitos deles são melhorados com a utilização de remédio, né? Então, as pessoas precisam ter consciência de que muitas vezes o não da vida precisa ser aceito. A gente nasce com limitações e a gente tem que aprender a melhor maneira de lidar com elas. Então, por exemplo, eu tenho hipotireoidismo. Não posso ficar sem o remédio nunca mais na minha vida. E não vou ficar esperando que uma hipnose resolva isso. O hipotireoidismo provoca tendências à depressão, a uma baixa no rendimento físico, pensamento confuso, insônia, problemas de peso. Mas eu sei que para lidar com esse tipo de problema são outros recursos e não a hipnose, mesmo que eu tenha uma tendência a me deprimir por causa do hipotireoidismo. Então eu preciso estar com o remédio em dia para estar bem. Então, a eficácia dessa ferramenta tem muito a ver com o aspecto do problema ser tratado, o aspecto psicoemocional, psicoafetivo, nada mais do que isso, ok? Então, por hoje é isso, espero que você tenha gostado. Se desejar, curta o canal, toque no sininho para receber todas as publicações e compartilhe se você quiser ajudar outras pessoas, ok? Um abraço e até a próxima!